Oi, quando eu comecei a ler a Kotar, a primeira coisa que me disseram foi: o segundo livro é maravilhoso, você vai adorar. E eu estou aqui, terminei de ler Corte de Névoa e Fúria e eu posso dizer que realmente é. 5 estrelas favoritado e veio aí. Olá pessoas, eu sou Iago Costa, esse é o Conversas Paralelas e hoje nós vamos falar finalmente sobre Corte de Névoa e Fúria da Sarah J Maas, publicação aqui da Galera Record. Da Galera Record. Bom, enfim. Vocês viram meu primeiro vídeo de Acotar falando sobre Corte de Espinhos e Rosas e o quanto eu, entre aspas, detestei aquele livro até o momento em que ele fica bom. E aqui nós vamos falar sobre a continuação. Bom, como eu sempre venho destacando aqui, né, quando eu falo sobre fantasias, principalmente quando são trilogias, o primeiro volume tem a obrigação de apresentar a gente os personagens e o mundo, o segundo volume tem a função de aprofundar os personagens e expandir esse mundo. Então, aqui a gente vai começar essa saga de verdade, porque sinceramente esse livro é muito bom no que ele se propõe a fazer. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou deixar um disclaimer aqui, que é meio óbvio, né? Mas, por ele ser um segundo volume, obviamente eu vou dar alguns spoilers sobre o primeiro volume. E, possivelmente, eu dei alguns spoilers sobre esse, já que é um vídeo pra gente comentar. E como você já está no vídeo do segundo volume, então, né? No mínimo, você já tem que ter lido. Até porque, meio que essa série de vídeos é pra gente ler junto e comentar junto as nossas percepções. No caso, vocês vão escutar as minhas, né? Porque sou eu que estou gravando o vídeo. Mas se sintam à vontade para comentar aqui embaixo se você quiser. Bom, então vamos lá. Como continuação direta, ele vai começar a partir do momento em que o Corte de Espinhos e Rosas acabou. Então, a gente vê que a Fairy conseguiu, né, ganhar a aposta contra a Amaranta, só que a Amaranta fica tão puta com ela que mata ela. E nesse momento ela morre, e eu vou dizer pra vocês, durante todo o primeiro livro eu queria dizer, puta, essa menina bem que podia morrer, né? E quando ela morre, eu assim, bati palmas, mas naquele momento eu meio que já tava me importando com ela como personagem por tudo que ela sofreu, mas eu não estava gostando dela. E aí eu falei assim, poxa, ela vai morrer, palmas pra esse livro. Só que aí o que é que acontece? Os 7 grãos senhores se juntam e cada um dá uma sementinha mágica do seu poder e revive ela. Só que revivem ela como grã férica, não como a humana que ela era. Então, passado tudo isso, a gente vai acompanhar a Fairy aqui como uma férica, né, uma grã férica, e ela está com estresse pós-traumático, né, o famoso PTSD, e ela está lidando com a vida nova, ela está se adaptando ao corpo novo, né, a super força, super velocidade, etc, blá 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 blá, poderes. E ela também está lidando com os traumas mentais, porque aconteceu tudo o que aconteceu com ela, e eventualmente ela volta para a corte primaveril com o insuportável do Tamlin. E aí a gente vai seguir toda uma questão. A Fairy tem uma personalidade, entre aspas, forte. E a gente vai ficar um pouco desse livro, muito curto, acompanhando ela na corte primaveril e vendo que ela está realmente à base do relacionamento abusivo sofrendo inteira. Por quê? Se você passou pano para o Tamlin no primeiro livro e você passar nele aqui, no mínimo você é burro. Não, sério. Já era muito claro os princípios do relacionamento abusivo ali, mas aqui chega num patamar que se você defender esse personagem, sério, você é uma pessoa ruim. Não tem outro ponto pra lhe descrever. Você é só ruim ou desprezível. Mas você tá brava? Não, querida, não tô brava. A questão é a Tadinha, seguinte, tá não é, chateada. não é... Mas enfim, voltando. Nós estamos aqui com a Fairy sofrendo. Ela está à beira do casamento com o Tamlin, né? Porque eles são o casal aqui. E ela tá sofrendo de estresse pós-traumático. Ela vomita rios todas as noites. Ela não tá se alimentando bem. Ela tá sendo usada como, né, manequim para provar que tá tudo bem. Porque afinal ela salvou o mundo inteiro, né? Ela salvou Prithian, devolveu todos os poderes aos seus grãos senhores. E ela é a salvadora, então várias pessoas ficam olhando para ela com admiração, querendo falar com ela, beijar, abraçar, etc. Bom, só que ela não é um manequim, ela é uma personagem, entre aspas, forte, e ela quer fazer as coisas, ela quer ajudar. Inclusive ela pede diversas vezes ao Tamlin para deixar ela conhecer as coisas,
deixar ela ajudar a reconstruir o mundo que a Amaranta destruiu, e ele nega todas as vezes, porque o livro tenta passar ele dizendo que ele é uma pessoa super protetora, mas a gente vê ao longo do livro que ele é só um filho da puta mesmo, tá? Mas enfim, a gente vê essa questão e vê que ela tá definhando, só que a gente tá vendo isso. Os personagens de dentro também estão vendo isso, só que eles não fazem nada. Inclusive o Tamlin. Então, a gente tem aqui a presença da Yanfi, que é uma grande sacerdotisa, que é amiga de todo mundo ali, e ela que vai celebrar o casamento. Só que aí a gente vê que ela também está colocando a Fairy nesse lugar em que ela só está lá para ela escolher vestidos, cumprimentar pessoas, organizar festas, e ela não gosta disso. Até que chega aqui o melhor personagem deste livro, Rhysand, que chega lá para cobrar o acordo que ele tem com a Fairy, né? Como a gente sabe no primeiro livro, ele tem um acordo que durante uma semana inteira ela vai ficar com ele na corte noturna e vai, né, fazer as coisas que ele mandar, entre aspas. E aqui a gente vai acompanhar não um Rhysand diferente do que ele era, embora ele seja aqui completamente diferente. Mas a gente vai acompanhar as nuances do personagem, todas elas. E aí, ele vai fazer uma coisa que eu achava muito óbvio que ia ser feito pelo Tamlin quando as coisas voltassem ao normal, que é a coisa mais básica, que é ensinar a Fairy a ler. E escrever também, tudo pau. Bom, ele vai ensinar ela a escrever, e aí ela tá toda revoltada, né? Porque ele pega ela, né? Ele tira ela da corte primaveril num momento muito importante, assim, para as questões. Só que ele diz a ela que meio que foi ela que pediu pra fazer isso, porque eles têm uma ligação onde passa pensamentos um pro outro e tal, enfim, altas coisas. E aí ela fica revoltada com ele por questão de orgulho, e ele fica ensinando várias coisas a ela, até o momento em que ele vai devolver ela pra corte primaveril, né, porque ela fica com ele por uma semana. E a gente vê que o Tamlin fica preocupado durante esse processo, porém, ele tá mais interessado em saber informações sobre a corte noturna do que a preocupação em si com ela. Então, a gente já vê mais uns indícios aí de que ele é uma pessoa não tão boa, digamos assim. E o Lucian acompanha ele porque o Lucian, se aparentemente eles são amigos, mas o Lucian está lá apoiando ele em todas as decisões, porque ele é uma pessoa covarde. Ponto. Bom, até que chegam outras questões e o Rhysand continua pegando ela e levando para a corte noturna e treinando ela, ensinando coisas a ela, meio que forçadamente. Mas a gente vê que são coisas que eventualmente são para o bem dela. E ela também sabe, só que ela recusa isso por orgulho. Então ele conta para ela que quando eles reviveram ela, não intencionalmente, eles passaram uma pequena semente do poder deles para ela. Então meio que ela vai ter todos os poderes deles, não sei em qual escala exatamente, mas ela tem uma parte do poder deles e ele começa a treinar ela para dominar esses poderes. E aí, depois que ele devolve ela para a corte primaveril, ela conta isso ao Tamlin e ela pede para ele treinar ela porque, caso aconteça alguma coisa, ela vai poder se defender e tudo mais. E ele prontamente nega isso, porque ele diz que ela, se ela fizer isso, ela vai ser um alvo para as outras cortes, porque os grãos-senhores não querem o orgulho dos grãos-senhores vai impedir que eles tenham o poder deles, entre aspas, roubado por outra pessoa e tal. Passando, sendo sincero aqui, ele não tá errado nessa parte. Porém, eu acho que os motivos dele não foram tão certos quanto devia. Então, ele nega isso a ela, ela pede, ela tenta e ele não faz. O Lucien até tenta, mas também acaba concordando com o Tamlin. Até que acontece uma situação em que eles brigam, ela e o Tamlin, eles têm uma coisa que acontece que ele prende ela em casa basicamente. E como ela era uma pessoa que estava sofrendo de estresse pós-traumático, justamente por ter sido presa e passado situações deploráveis e até morrido, ela fica em choque, ela quase morre ali, ela ia ter um choque anafilático e ia eventualmente morrer. Então o que é que acontece? Nesse momento, o Rhysand manda a Morrigan para pegar ela, resgatar ela e levar ela para a corte noturna. E aí é onde esse livro começa de verdade para mim, porque a partir disso aí, a escada só vai subindo, gente. Esse livro vai escalando de uma forma incrível. Primeiro, a gente conhece o círculo íntimo do Rhysand, que são os amigos deles, que são a Amren,
acho que eu não tô pronunciando o nome dela certo, porque não é só 4 letras, né? A Mor, que é Morrigan, o Asriel e o Cassian. Todos eles são extremamente carismáticos, todos eles têm o seu passado trevoso, triste, horrivelmente péssimo, e cada um deles é uma pessoa legal, boa e cativante. Talvez a Amren não, mas ela é muito divertida quando ela começa, né, a se envolver na história. E aí ele vai falando pra ela e a gente vai conhecer o Rhysand como um todo, porque ele tem personalidades. Ele não é uma pessoa ruim como todo mundo acredita, mas ele tem que ser por uma razão. Se você, a corte noturna, ela é muito temida por todas as cortes porque ela tem uma fachada extremamente cruel, extremamente impiedosa, que mata sem distinções, que o poder prevalece acima de tudo. E por quê? Porque se você é temido, muito menos gente ou pouquíssimos vão querer lhe atacar. E Prythian meio que vive em uma guerra de egos entre os seus senhores. E o Rhysand, ele tem um passado muito triste em que a cultura de uma das partes da família dele é má, ela faz várias coisas horríveis e ele teve que crescer disso, porque tem várias questões aqui que é bom você ler, mas ele é tratado como se fosse nada, assim, até o momento em que ele vira grão-senhor. E aí a gente entende que ele é uma pessoa boa e existe a questão da cidade. Bom, quando a Amarantha assumiu o poder, ela meio que saiu destruindo muita coisa para, além do feitiço, manter os grãos-senhores em posse abaixo do poder dela, digamos assim. E o Rhysand, existe uma cidade na Corte Noturna chamada Velaris, que ela é uma cidade cheia de paz, prosperidade, em que todo mundo vive bem. E o Rhysand deu tudo para proteger essa cidade. Ele é, aqui descrito no livro, o grão-senhor mais poderoso que Prythian já viu. E provavelmente ele é, mas o engraçado é que todas as vezes que ele precisa ser no livro, sempre acontece alguma coisa que meio que deixa ele fraco nas situações. Mas tudo bem, né? Segue o roteiro. E aí, quando ela tomou os poderes de todos os grãos-senhores, como ele era muito poderoso, ele ainda restou um pouco de poder. Então o que é que ele fez? Ele usou o poder que ele tinha para apagar da mente de todo mundo a cidade de Velaris, inclusive da própria corte dele, para que ela fosse protegida e não arrasada. Existem vários encantamentos e proteções em Velaris que protegem a cidade de tudo. E aí ele continuou como escravo dela para proteger todo mundo dessa cidade. Inclusive todo mundo sabe, todo mundo gosta muito dele, se orgulha, porém todo mundo decidiu seguir a vida como uma homenagem ao sacrifício que ele fez. Então aí a gente vai seguindo várias coisas. E o Rhysand tem um acordo com a Fairy que depois que ele leva ela para lá de vez, ele fala com ela dizendo: olha, eu posso contratar você para trabalhar aqui para mim, eu vou lhe dar um salário exorbitante, você fica aqui até quando você quiser, e se não quiser, show. Então ele, além de ensinar ela a escrever e várias coisas, ele começa a ensinar ela como erguer escudos mentais, invadir a mente das outras pessoas, porque eles são Demet, eles têm uma habilidade muito poderosa aqui, que invade a mente das pessoas e tudo mais, etc. E aí, por ela ter essa afinidade com todos os grãos-senhores, ele tem uma missão especial para ela, que é recuperar o livro de tudo. Por quê? O povo de Highburn, aquele continente lá que quer dominar tudo, em que a Amarantha era tenente, quer uma guerra contra eles, o Rhysand sabe disso, e aí ele vai se preparar contra essa guerra. E uma das partes desse livro está na Corte Estival, que é uma das partes mais legais também desse livro, expandindo o universo. Ele vai com a Fairy treinar, e como ela tem uma parte do Grão-Senhor da Corte Estival, ela pode passar por todas essas coisas e pegar esse livro. Então, são coisas que ela vai aprendendo a controlar os poderes, ela vai aprendendo a ser uma pessoa melhor, uma personagem incrível. Ela tem um salto assim de personagem e personalidade gigantes nesse livro. Eu comecei seriamente a gostar dela. E outra parte desse livro está no Reino Humano, que é a parte mais desinteressante desse livro, sério. As irmãs dela continuam insuportáveis. As rainhas humanas, que são a parte que detém o livro, são imbecis, são ridículas. Nossa, os humanos desse livro aqui são péssimos.
E aí existe toda uma questão das irmãs estarem lá, porque as rainhas só vão entrar num território se for, entre aspas, neutro, então elas vão até a casa das irmãs dela para fazer reuniões. Elas são extremamente egocêntricas e antipáticas e não querem colaborar, mas até aí tudo bem. Aí a parte da corte estival é incrível porque tem o Tarquin, que ele é um grão-senhor que ele tem propostas e sonhos de igualdade entre féricos, grão-féricos, féricos menores e tudo mais. E ele quer desesperadamente a aliança do Rhysand. E ele faz uma amizade com a Fairy lá de uma forma muito interessante. Até que todos eles são traídos, né, nessa parte para pegar o livro, mas enfim, segue o roteiro. E aí a gente vê tudo se desenvolver em Velaris, a Fairy virar um personagem, o Rhysand e suas camadas. Tem uma parte em que, para o resto da corte noturna que não está em Velaris, ele precisa usar essa persona de grão-senhor super fodão que mata qualquer coisa. E tem uma cena em que eles vão para lá para recuperar um artefato e todo mundo tem que fingir isso. E é incrível essa cena. Eu acho que é a única demonstração de poder incrível que ele possivelmente tenha, né? Porque ele usa a pressão espiritual dele, expressão espiritual virou Bleach, a pressão do poder dele para fazer a montanha tremer e tudo mais. É uma cena descrita bem incrivelmente. E aí vão escalando as coisas e eu vou mostrar para vocês uma cena em que a Fairy, para mim, começou a se destacar como personagem. Vou ler aqui para vocês. Como o Rhysand mostra todo o reino para ela, mostra várias coisas da corte noturna e deixa ela ser livre para fazer as coisas, para aprender as coisas, para se entender. Inclusive ela é treinada pelo Cassian e pelo Azrael nas artes das lutas e tudo mais. Ela solta essa palavra. Estou pensando que devia ser uma tola apaixonada para permitir que me fosse mostrado tão pouco da corte primaveril. Estou pensando que há muito daquele território que jamais me foi permitido ver ou saber que existia. E talvez eu tivesse vivido em ignorância para sempre, como algum bicho de estimação, estou pensando. Engasguei com as palavras, sacudi a cabeça como se pudesse afastar aquelas que restavam, mas mesmo assim as falei. Estou pensando que era uma pessoa solitária e sem esperanças, e talvez tivesse me apaixonado pela primeira coisa que me mostrou um pingo de bondade e segurança. E estou pensando que talvez ela soubesse disso, talvez não conscientemente, mas talvez ele quisesse ser aquela pessoa para alguém, e talvez isso desse certo para quem eu era antes, talvez não dê certo para quem ou o que sou agora. Nessa parte, página 169, se você quiser ser mais preciosista nessa questão, ela já está habituando a questão de que ela foi muito usada, que o Tamlin queria proteger ela, mas ela ainda se vê em coisas muito ligadas a ele, porque de certa forma ela acha que ele ajudou ela em certas coisas e ele ajudou em certas coisas, não vamos tirar esse mérito. Porém, toda a carga abusiva que ele coloca em cima dela não compensa, não é um contrabalanceamento legal. Até que chega o momento em que ela realmente se desamarra dessas coisas. Que eu não vou falar exatamente o momento que é para vocês, porque seria muito spoiler. Porém, para encontrar os livros, tem uma parte em que o Rhysand leva ela para um ser que vai revelar coisas para ele através de verdades. Então, ela diz isso para ele. Eu tinha feito tudo por aquele amor. Tinha me despedaçado, tinha matado inocentes e me degradado. E ele tinha se sentado ao lado de Amaranta naquele trono. E não conseguia fazer nada, não arriscara ser pego até que restasse uma noite. E tudo que ele quis não foi me libertar, mas trepar comigo. Gente, tem essas coisas aqui. E quando Amaranta me destruiu, quando ela partiu meus ossos e fez meu sangue ferver nas veias, ele apenas se ajoelhou e implorou a ela. Não tentou matá-la, não rastejou por mim. Sim, lutou por mim, mas eu lutei mais por ele, o que é verdade. Tem outro momento aqui que o Tamlin quer desesperar. Ela manda uma carta para ele dizendo que ela tá bem, que ele fez coisas que ela não gostou, que ele praticamente matou ela quando decidiu prender e negar as coisas a ela, e ela diz a ele que tá bem. Ela diz que ela foi por vontade própria, mas ele continua indo atrás dela, mandando pessoas atrás dela para recuperar ela, só que ela não está, entre as perdidas, ela foi por vontade própria. Até que chega um momento em que o Lucian chega lá, que foi assim, o fim do personagem para mim, foi ridículo. E também, depois de certas coisas, quando chega o momento X aqui,
Tem o capítulo 55, que é basicamente um pornô aqui nesse meio. Tem. Que é, né, quando acontecem várias coisas, ela se liberta das amarras e decide realmente abraçar todo o amor que vai existir com Reason. E tem as outras questões em que ela vai atrás dele, ela vai realmente se desconectar completamente do Tamlin e abraçar a vida dela como um todo, porque ela descobre muitas coisas ligadas a Reason e a ela e etc. E aí a gente chega no momento principal aqui, em que o Tamlin é completamente filho da puta. Você não pode defender aquilo. Não, sério, você pode até tentar justificar muita coisa que ele faz no primeiro livro e nas metades desse segundo. Mas o que ele faz no final desse livro, se você defender, sinceramente, você é só uma pessoa burra mesmo. Enfim, quando chega nessa sucessão, nesse capítulo final, é realmente tapa na cara atrás de tapa na cara. Eu não esperava real assim o que ia acontecer, porque o livro tava indo em nuances tão boas. Logicamente que assim, eu achei que quando chega nessa parte muita coisa aconteceu com muita facilidade, mas o que acontece em sucessão eu sinceramente não vi chegando, não do jeito que chegou pelo menos. E aí a gente se encaminha para o final desse livro, que, assim, foi muito legal. Tem uma narração aqui de um personagem que não é a Fairy. É muito curta, mas é muito significativa, que foi incrível. E eu fiquei com um hype muito grande para o terceiro e último, que é o Corte de Asas e Ruínas. Mas eu não sei exatamente quando eu vou ler, porque a minha TBR de dezembro tá meio complicada e eu já não vou terminar ela. Mas enfim. Eu gostei, eu achei um livro 5 estrelas favoritado, não esperava, me surpreendeu a cada segundo, porque eu fui pra, mesmo todo mundo dizendo que ele era incrível, maravilhoso, eu fui pra ele com expectativas muito baixas. E elas foram muito bem alcançadas, porque os personagens aqui, eles estão melhores, acompanhar o Reason e a amizade dele com o círculo íntimo é incrível, a devoção dele por Velaris, de todo mundo, pelos amigos, pela Fairy. E é simplesmente incrível. Ah, eu falei que além desse final tem outra coisa, que o Tamlin é filho da puta, né? Bom, o Tamlin era filho do Grão Senhor da Corte Primaveril e ele era meio broco, sabe? Nas artes féricas e tudo. E aí o Reason chega pra ele e ensina ele várias coisas de combate, porque se você ler aqui você vai ver que ele era maltratado pra ser um guerreiro incrível da raça dele, blá 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 blá. E ele ensina ao Tamlin algumas técnicas de combate. E aí o imbecil do pai do Tamlin acha isso um insulto e tudo mais, o que é que ele faz? Ele vai, com a ajuda do Tamlin, que nessa época era amigo do Reason, ele vai com o Tamlin, mata a irmã e a mãe do Reason, gera uma guerra incrível entre as duas cortes, e aí o pai do Reason vai contra-atacar e tudo mais, e acaba matando o pai do Tamlin e tudo mais, essas coisas. Mas a gente meio que dá a entender no primeiro livro que a culpa foi das outras cortes que atacaram a família do Tamlin. E aqui a gente vê que ele, entre aspas, foi o causador disso, porque por ele ser amigo do Reason, é uma coisa que ele considera que quando estava acontecendo as coisas e o Tamlin estava confuso em relação a isso, ele ia ajudar. Mas não, ele só ajudou ao pai a acabar com isso. E aí tem outra sucessão, e aí vai a guerra toda e o Reason escolhe não matar o Tamlin. E aí é nesse momento em que os pais deles morrem, né? E o poder é passado para eles e eles viram respectivamente grãos senhores. Então a gente vê que o Tamlin era filho da puta muito antes de tudo. Então é uma coisa muito complicada. Então, o primeiro livro, né, vocês sabem que foi ruim, mas esse segundo me deixou com um saldo muito positivo. Eu gostei bastante e eu recomendo. Eu recomendo você ler esse, recomendo você passar pela tragédia insuportável, que é o primeiro livro, só para você se deleitar por esse. Então, eu sou muito focado em história de amizades, porque eu gosto muito dos meus amigos, mesmo eles não gostando tanto de mim da mesma forma, né? Mas é da vida. Então, aconselho pela caracterização, pelo mundo, pelos personagens, pelas histórias, pelos plot twists e cliffhangers. Esse livro é maravilhoso. Pois é, né, gente? Parece... Não, sinceramente, eu não sei o que foi que deu na Sarah J. Maas pra escrever isso, porque parece que é uma autora completamente diferente da pessoa que escreveu o primeiro. Bom, se inscreve, eu vou deixando por aqui. Tentei deixar com menos spoilers possível esse vídeo. E nós vamos para o próximo vídeo.
no mês de janeiro. O último livro, que vai fechar essa saga, eu vou deixar para o mês de janeiro, que vai finalizar tudo, vem aí, tudo mais, ano novo, yay! Então pronto, se inscreve no canal, deixa seu vídeo, se você leu comigo, leu sem mim, já tinha lido, etc. Deixe seus comentários aqui embaixo, eu vou gostar de ler. E se você discorda de mim, de certa forma, pode comentar também. Compartilhe o vídeo, curte, e é isso, nós nos vemos no próximo vídeo, que se tudo der certo, sai semana que vem. Falou!